No programa de hoje você vai conhecer o fotógrafo de Brasília que com essa foto da Chapada dos Veadeiros desbancou mais de 1000 profissionais e se tornou o único brasileiro a vencer um importante prêmio internacional. Nosso passeio continua pelo Museu do Catetinho, que nos convida para uma experiência diferente e interativa. E vamos nos encantar com os desenhos e toda a criatividade do Marcos Felipe Martins, artista que tem Brasília como tema de uma série especial. E veja também como a canoagem tem mudado a vida de mulheres sobreviventes do câncer de mama. É agora, no nosso quadradinho. O fotógrafo daqui do nosso quadradinho venceu mais de 1000 concorrentes de 102 países e se tornou o único brasileiro na lista de ganhadores de um dos prêmios mais importantes do mundo. Márcio Cabral se destacou por uma imagem noturna da planta conhecida como chuveirinho na Chapada dos Veadeiros. Confira o incrível trabalho dele. Sempre gostei de visitar cachoeiras, cavernas, né? Então eu comecei a sentir a necessidade de registrar esses locais que eu estava visitando, para depois ver, e depois eu comecei a gostar e entrei em um curso de fotografia, comprei meu equipamento profissional e comecei a me dedicar a partir daí. Me concentrei mais em fotografar paisagens, principalmente no início como registro. E aí depois, com a evolução da fotografia, por exemplo, da fotografia panorâmica, dos 360, eu também fui criando registros em fotografia virtual, né? Que é, no caso, foto em 360 também. Com a evolução da fotografia digital, dos celulares, uma fotografia durante o dia não está tendo tanto mais impacto quanto uma fotografia noturna bem feita. E os celulares ainda não conseguem, por exemplo, tirar fotografias profissionais noturnas. Então eu comecei a me interessar mais por fotografias noturnas. As pessoas também nas redes sociais gostam mais de fotos, dão mais likes nas imagens noturnas, eu percebi isso. E é uma coisa mais recente, porque de 10 anos para cá que as câmeras têm um potencial, uma qualidade suficiente, né? Que há mais de 10 anos atrás a qualidade era muito ruim, tinha muito ruído, não dava para você ter muitos detalhes das estrelas. Então, com a evolução das câmeras e dos programas e das técnicas de astrofotografia, hoje em dia é possível você ter uma câmera, uma imagem bem mais profissional. Essa planta eu já fotografo ela há muito tempo, eu já tenho outros prêmios que eu fotografei durante o pôr do sol. Durante o pôr do sol e o nascer do sol, ela emite um brilho, ela reflete o brilho, na verdade, da luz do sol. Então eu quis passar esse efeito para a noite, né? Iluminando com a lanterna os chuveirinhos e criando um efeito meio que, por isso que eu chamo Pandora, similar àquele planeta lá do filme Avatar, que as plantas são bioluminescentes, que no planeta Terra naturalmente não existe isso. No caso dessa fotografia que ganhou o prêmio, não pode também ter vento, porque o vento, como é uma longa exposição, o vento balança as plantas. Então não pode ter vento, não pode ter nuvem, não pode ter lua, tem que ser uma lua nova, tem que estar alinhada, a Via Láctea tem que ser uma época do ano certa. Então as maiores dificuldades é o planejamento e ter sorte para você chegar lá. Além de planejar, você ainda tem que ter sorte.
Para mim eu achei muito importante, eu fiquei bastante contente porque eu já participava há mais de 10 anos, eu já tinha ganhado segundo, terceiro lugar, eu já tinha sido inclusive jurado em 2 edições há alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, mas nunca tinha recebido o primeiro lugar na categoria, no caso. No ano passado eu ganhei segundo lugar no IPA, que é um prêmio lá em Dubai, que é a maior premiação da fotografia mundial, como a fotografia da Chapada. Eu já ganhei o NPOT, que é o Nature Photographer of the Year também, eu já ganhei como campeão absoluto. Esse ano eu ganhei o Oasis, que é um concurso na Itália, ganhei a categoria vegetal. E também já ganhei o IGPOT, que é o International Garden Photographer of the Year, que é a maior competição de fotografias de plantas, na Inglaterra também. Tem outros concursos que eu já ganhei, mas os principais, basicamente, os últimos foram esses. Eu quebrei, na verdade, foram 3 recordes da maior panorâmica subaquática produzida. Então, as 3 foram lá em Bonito. Na verdade, a primeira foi em Bonito, no Rio Sucuri, e as 2 em Jardim, que é uma cidade vizinha, chama Lagoa Misteriosa, que é o recorde atual, de 820 e poucos megapixels. Eu sou formado em geografia, isso ajudou um pouco, no caso da climatologia, você tem que ter sorte, né? Você tem que saber qual a época do ano, no caso de astrofotografia. Existe a época do ano certa, a época da lua. Tem um site que chama photoexplorer.com e eu vendo as fotos lá, o pessoal pode me ver no Instagram também, Márcio Cabral Photography. Temos 2 tipos de impressão, a impressão mais cara, que é a Fine Art, né, que são tintas pigmentadas, e a Pop Art, que são quadros mais baratos, que nem todas as fotos premiadas, no caso, não estão incluídas, né, nesse pacote, mas são fotos muito boas também e a preços mais acessíveis. Quem vai ao Catetinho já encontra uma novidade, um passeio que usa recursos dos videogames para atrair o público. Essa visita é realizada por meio de um aplicativo gratuito que permite uma experiência inovadora e interativa. É o mesmo ponto turístico, mas revisitado por um novo olhar. Acompanhe. O museu é um organismo vivo. A gente tem tantos elementos inanimados, mas o que a gente quer é fazer com que os jovens, as crianças, os visitantes, os turistas entendam um pouco melhor como as pessoas viveram aqui. Quais os elementos que eram importantes para elas? Quais eram os objetos que faziam parte da vida delas? Muitos desses objetos, às vezes, as crianças nem conhecem. Quando a gente utiliza a gamificação, a gente não está falando de uma coisa inerte, de uma coisa parada. A gente está transformando o museu e fazendo com que ele se torne vivo de novo, com elementos de realidade aumentada, com elementos de realidade virtual, realidade mista. Nosso aplicativo ele oferece ao visitante um passeio gamificado. Isso significa que, através de pontos de geolocalização, jogos de quiz, caça-palavras, caça ao tesouro, caça de elementos visuais, ela pode aprender mais sobre o modernismo de Brasília, esse visitante, e também ganhar pontos enquanto faz o passeio, né? Gerando mais conhecimento e gerando mais diversão para quem visita a cidade. Um elemento que a gente traz à tona também é o quiz, né? A gente brinca de dizer também, por exemplo, quem é que sentou naquela mesa de madeira que está bem ali? Ela tem muita história. É uma simples mesa de madeira, mas aqueles bancões ali, por ali já passou Israel Pinheiro, por ali já passou JK. Então você olhar para um objeto e não saber que história ele tem, é quase que uma perda de oportunidade.
Outro elemento que está implícito no aplicativo também é o passeio sonoro. Então, quer dizer, se você está acompanhado de uma pessoa que tem deficiência visual, por exemplo, isso pode ser um elemento a mais para trazer à tona determinadas informações. Outro elemento interessante é que nós estamos treinando 9 modelos de linguagem com ótica computacional, sendo o reconhecimento da face, o reconhecimento de objetos. Estamos treinando um modelo, por exemplo, que reconhece mais de 2 milhões de objetos. Isso é útil já para a gente ao descobrir, por exemplo, a estátua do JK. A criança, usando o aplicativo, ela vai lá, encontra a estátua do JK, ganha a chave da cidade. Então você gera esses elementos, às vezes não é nem monetizável. É um elemento 3D, um asset 3D que você guarda no seu bolso virtual e vai falando assim, olha, eu ganhei esse objeto. Assim como a onça também pintada, essa estátua que está aqui. Você ganha um badge de guardião da floresta, né? Com a inteligência artificial, a gente pede, olha, encontre a palavra Juscelino Kubitschek aqui nesse prédio. Onde é que ele está? Então, a criança vai até a palavra através do quê? Dos murais, das informações que estão disponíveis aqui naqueles totens visuais que também tem texto sobre o catetinho e faz com que ela, obviamente, leia. Então, isso traz também um elemento de jogo que é compatível com os desafios do passeio gamificado. Eu acho que é pensar o turismo para o século XXI e as potencialidades que um aplicativo, a ótica computacional, por exemplo, traz para o turismo, né? Então, nem sempre você vai ter a oportunidade, assim como essas crianças que estão aqui da rede pública do Gama, de ter um professor ao seu lado, de ter alguém aqui do Catetinho ao seu lado para poder falar sobre o modernismo de Brasília. Para nós, assim, é uma honra, sabe, poder fazer com que Brasília esteja aí, né, na ponta da lança da inovação, porque a gente teve aí um número grande de inscritos e saber que um resultado de um aplicativo como esse, que está já disponível nas lojas, seja através do app Catetinho ou seja através da Indulge.me, que é a nossa startup, ele vai estar disponível aí para mais de 300 mil crianças só da rede pública do DF. Imagina então o número de turistas e pessoas que passam por aqui. Brasília, que já exporta 8,5 milhões de reais por ano em games, quer dizer, isso traz divisas para a cidade, traz conhecimento, isso não toma empregos, por exemplo, de guias de turismo, porque é através dessa parceria com os guias que nós criamos o chamado storytelling, as narrativas que vão te levar de um ponto a outro e mostrar um pouco mais sobre a cidade. No próximo bloco, você vai conhecer o artista que tem encantado o público com seus desenhos e com uma série especial sobre a cidade. E venha conhecer o projeto Canomama, que tem transformado a vida de mulheres que enfrentaram o câncer. Desenhos e outros tipos de arte que encantam os olhos de quem vê. O artista Marcos Felipe Martins usa diferentes técnicas nos seus quadros. Em meio a tanta criatividade, ele faz composições inusitadas e criou uma série especial dedicada exclusivamente a Brasília. Acho que às vezes a gente é muito criterioso com a gente mesmo. E eu não queria vender nada que eu não achasse que estava bom o bastante para vender, algo que eu não teria, eu acho. E aí isso foi todo um processo de muito tempo, de fazer demais, de errar demais, fazer muita coisa ruim, que eu achava ruim, né? Não sei para os outros, assim. E aí quando eu vi, fiquei satisfeito, comecei a postar, de levinho, postando aqui, botando a cara no Instagram, postando os trabalhos. E aí as pessoas demonstravam interesse e acaba que eu faço para mim. Mas é recente, assim, de entrar nesse circuito de feira, de arte, deve fazer uns 2, 3 anos que eu comecei a vender minha arte de forma geral.
Eu acho que é um pouco parecido com música, assim, pra mim, no sentido de eu vou experimentando, eu vou vendo muita coisa e vou salvando muita referência do que eu acho bom, do que eu acho bonito e acabo fazendo uma grande playlist, assim, de várias coisas diferentes, sabe? Que eu vou fazendo esse apanhado e fazendo uma pasta muito boa, de muita coisa que eu acho bonito e acaba virando um caldeirão muito inspirador pra mim. Tinha uma brincadeira que eu fazia com a minha irmã quando ela era pequena, de pegar uma folha e dividir em 3 para cada um desenhar um pedaço sem o outro ver. Quando você abria, dava uma coisa muito doida, assim, um bicho, um monstro, e era muito massa. E eu pensei em fazer um pouco disso, assim, em fazer 4 faces com muitas possibilidades, assim. Parece historinha de artista, mas não é. E eu tava voltando para casa e vi uma porta de guarda-roupa muito lisinha, parecendo uma folha de madeira assim. E aí, cara, preciso fazer alguma coisa com isso, eu vou levar pra casa, não sei o que eu vou fazer. E aí tinha uma foto da minha mãe, dando mole lá, comecei a arranhar, muito rudimentar assim, não sabia o que ia dar. Ficou legal. Aí a partir disso eu pensei como que eu poderia incrementar. E aí fiz meu próprio porta de guarda-roupa, peguei um MDF, pintei de preto para fazer uma camada onde eu poderia arranhar. E comecei a fazer, aí passava um desenho pra madeira, começava a arranhar. E na primeira já deu certo, já vi que era lindo, ficou muito massa. E aí é todo um processo também que no começo só fazia rosto, para figura humana, para poder aprender e tal. Aí quando eu vi que estava tranquilo, que já estava dominado, aí você começa a fazer a composição, você começa a crescer a obra, fazer arte, dar significado, dar conceito, e aí que vieram essas outras composições, assim. Esse da caneca foi chama Brasília Mosaico, essa coleção, que vem de uma ideia antiga de um trabalho que eu fiz para publicidade, para loja de tinta, e eu estava vendo cores que são predominantes em Brasília, assim. Tem o IP que já veio de cara, e eu pensei, pô, beleza, amarelo já está resolvido, amarelo IP. Azul de Atos Vulcão, e pensei mais uma para ser 3, né? E aí me veio a plaquinha de Brasília, aquela verdinha. E esse aqui é outro projeto legal, que eu fiz para ilustrar e homenagear Brasília, que chama Zodíaco Capital, o horóscopo de Brasília, onde eu criei 12 signos de elementos de Brasília, de coisas de Brasília, e escrevi uma descrição para cada um, como se fosse uma pessoa, descrevendo uma pessoa, mais falando do signo em questão, torre de TV, chão, parque da cidade, tesourinho. E é muito legal, faz muito sucesso por aí também. Esse aqui também é um que eu gosto muito e faz muito sucesso por aí nas feiras e na internet, que chama Brasília Surreal. Fazer arte para os outros passa um pouco por isso, tanto de você, não sei, mostrar o que você vive e tentar representar o que elas vivem, assim, o que é a vida delas. E eu acho que acontece nisso, essa troca de, pô, eu sou brasiliense e eu gosto muito e eu sei que eu sei que você gosta e eu, não sei, tento representar muito dessa vivência para ter essa troca, assim, porque eu acredito que as pessoas vão gostar, porque eu gosto muito e quero mostrar, sabe? Depois do susto do diagnóstico e de um tratamento difícil, mulheres sobreviventes do câncer de mama encontram força e motivação por meio da canoagem. É o projeto Canomama, no Clube da Ascad, que leva saúde e bem-estar físico e mental para as pacientes. O projeto surgiu na minha vida enquanto eu estava passando pelo tratamento do câncer de mama. Eu sempre fui atleta,
pratico atividade física desde os 9 anos de idade e eu estava, na época, fazendo um treino para uma prova de canoa polinésia quando eu descobri o nódulo. E aí, durante o tratamento, meu técnico entrou em contato com o meu técnico, um representante de uma associação internacional que desenvolve atividades de remo na modalidade, né, de canoagem na modalidade Dragon Boat no mundo inteiro. Coincidentemente, ele falou, poxa, eu tenho uma atleta que está passando por esse câncer de mama. Ele se reuniu com ela, colheu todas as informações e aí ele me passou essa missão. Quando eu finalizou o tratamento, eu juntei uma equipe. Então nós formamos uma equipe multidisciplinar e fizemos estudos baseado em todo o conhecimento científico à época e criamos um protocolo. A partir da criação desse protocolo, a gente convidou 11 sobreviventes do câncer de mama que já tinham terminado o tratamento e que se enquadravam naquele protocolo que a gente criou para iniciar as atividades. A primeira coisa que eu senti aqui foi acolhimento, tanto no tratamento que você precisa, diante da notícia, e aqui também, porque todo mundo sabe o que é um tratamento de um câncer. Quem passa por um tratamento de câncer, ele não quer a piedade, não quer usar, é o fim do mundo, não. Ele quer uma qualidade de vida para o depois. E eu vejo que é isso aqui que a coordenadora Larissa propõe e aplica. É uma embarcação chinesa que tem a força do dragão, a força da cura, a força da transformação, a força do desempenho, do voar, do ir além, do se transformar, do morrer e renascer. Então vamos lá? Prepara! Pedals up, go! Os benefícios da prática do Dragon Boat nas mulheres sobreviventes do câncer de mama são físicos e também são psicológicos, então transcende só a questão física. Dentro do físico, a gente vê diminuição do peso, aumento da força muscular, porque é um esporte de resistência, então a gente trabalha a força, trabalha a questão cardiovascular, que muitas das vezes a quimioterapia e outros medicamentos possam alterar, e também trabalha a questão psicológica, então treinar ao ar livre, treinar com outras pessoas, traz bem-estar, e aqui elas também têm trocas em relação ao que elas estão passando naquele momento. Sou sobrevivente do câncer e pela medicina não ia ser superado, né? Aí eu ainda falei pra ela, eu falei, aqui não, ele me pegou porque eu parei, mas aqui não me pega mais não, né? Tanto que até hoje, vou fazer 23 anos, né? Não voltou. Aí eu conheci o projeto, né? Através de uma líder minha, aí ela me chamou, eu não quis vir porque eu morri de medo, isso aqui já é mais uma superação minha. E eu não queria vir. Aí na segunda turma que teve, aí eu, caramba, já superei um câncer. Se eu não superar uma água, né? Pelo amor de Deus, né? Aí eu fui, comecei a remar e isso aqui pra mim hoje em dia é assim, antiestressante, antidepressão, anti-tudo. Você ganha energia, né? Então você consegue estar sempre mais disposto, né? A gente na canoa você mexe todos os músculos, então assim, você ganha muita resistência, né? O câncer de mama
mama em específico, os estudos apontam que as mulheres que praticam atividade física após a conclusão do tratamento, aumenta a chance de cura, aumenta a chance de sucesso do tratamento e com isso diminui a chance que a doença volte. Além disso, a canoagem em específico, ela trabalha muito a musculatura superior e com a cirurgia na mama, muitas vezes a paciente perde mobilidade, causa um linfedema, que é um acúmulo de líquido no braço. Com a atividade física, ela não só não perde essa força, como ela ganha toda a mobilidade. É um projeto totalmente social, né, sem fins lucrativos, a nossa associação, e as portas estão abertas. Eu fico por aqui, mas você pode seguir com a gente nas nossas redes sociais. E não se esqueça, se você tem alguma sugestão de tema para o nosso programa, entre em contato com a gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!